Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, principalmente para quem tem sócios. Praticamente todo mundo, de alguma forma, vai ter alguma sociedade em algum momento, que é como evitar conflitos com os seus sócios, aquelas pessoas que vocês escolheram para partilhar um trabalho, realmente colocar um propósito, uma manifestação aí de um trabalho, de uma empresa. E nós vamos falar de alguns elementos bem interessantes que podem salvar a sua sociedade. Gustavo, quer começar aqui pelo primeiro elemento? Vamos lá. E até para contextualizar um pouco, né, da onde saíram esses 5 pontos que a gente vai tratar aqui. Bom, eu tenho sociedades aí, né, de trabalho, profissionais já há 22 anos, pelo menos 22 anos nesse momento agora de 2024 que a gente está gravando isso. E também ao longo dessa história aí, a gente já conversou com muitas pessoas que têm sociedade. E os problemas são sempre os mesmos, né? Então a gente buscou organizar essa informação, criar uma metodologia em cima disso, para como você evitar esses conflitos que estragam sociedades, e muito pelo contrário, você ganhar sinergia e alavancar o sonho e o negócio compartilhado dos dois, né? Então vamos lá. O primeiro ponto tem a ver muito com compatibilidade de valores, como um alicerce da sociedade. Então, quer dizer que a gente não pode ter valores diferentes? Não, não é isso. A gente tem que buscar entender qual é a intersecção que une esses sócios, né, numa mesma direção e buscar focar nisso. A gente tem sempre duas opções na vida com o parceiro, com filhos, com a família, com amigos e com sócios, subordinados e supervisores numa empresa. A gente pode focar naquilo que as pessoas têm de ruim, e todo mundo tem, eu tenho, Will tem, você que está ouvindo tem, ou a gente pode focar naquilo que tem de bom. A gente não está falando aqui de coisas absurdas como um assassino, um negócio absurdo. Estamos falando de coisas normais, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, falando de coisas normais, a gente tem que buscar essa intersecção de sinergia e de reforço mútuo, e o que uniu, né, aqueles sócios numa determinada direção. Agora, se o que uniu não foram valores, se uniu foi só um comodismo e que praticamente não tem intersecção de valores, aí existe um problema grave de uma sociedade que nem deveria ter nascido. Aí foi um erro do início. De escolher o sócio. Tem um ponto da É, intersecção que às vezes a gente busca que todos os valores sejam compatíveis, né? Isso pode ser útil em algum momento, mas na verdade a gente esquece que quando duas pessoas têm visões diferentes, você está ganhando visão, você está ganhando você está ganhando uma visão extra. Então você tem que ficar feliz quando alguém enxerga alguma coisa diferente de você e não incomodado, né? Só que muitas vezes o nosso ego nos prende que só aquela forma de viver seguindo aqueles valores é possível. Só esse jeito de trabalhar funciona porque eu aprendi e é assim que eu faço, é assim que eu tenho sucesso. Tu não é o cara mais certo, tem várias formas de você trabalhar e aquela outra pessoa também consegue de um jeito muito bom. Então vamos interseccionar, vamos ver o que tem de bom aí junto e a gente consegue manter uma compatibilidade desses valores, né? Acho que esse é o ponto. o segundo, né, elemento seria a diplomacia como forma de resolver problemas, né? Resolver atritos, resolver fricções ali, porque vai ter. Não adianta a gente achar, o mundo ideal, a sociedade que não tem problema, não briga, cara, não existe. Vai ter. A questão é como a gente encara isso, como a gente conduz isso. O ideal é como um diplomata deve conduzir uma tensão entre dois países. Ele põe lenha no fogo ou ele atenua as tensões para que se chegue a um acordo. Essa é a lógica. Tá? Você quer acrescentar alguma coisa, Will? Tem um elemento da maturidade. Quando você vê um conflito, e você fica provocando, né? Fica usando o seu ego para tentar mostrar que você está certo naquela direção, você fica colocando linha na fogueira. Não, porque você está fazendo do seu jeito aí, está funcionando, mas não é muito bem, assim, não está gerando o resultado que poderia estar gerando. Então você fica cutucando e aquilo gera um incômodo, né? E a coisa não se resolve.
Então, a diplomacia, ela tá pensando lá no futuro. Como que nós dois juntos vamos construir chegar num resultado bom? Você precisa falar isso? Não. Então, não fala. É aquilo que não precisa ser ouvido e não deve ser dito. E Né? você tocou um ponto bom, viu? Você falou assim, às vezes não, vai ter conflitos, vai ter atritos. E se as duas partes vão esticando a corda, porque os dois, pelo ego, querem ter razão e vão colocando lenha na fogueira, vão colocando lenha na fogueira, uma hora pode ocorrer uma ruptura. Então, uma das partes tem que ser mais estratégica, mais diplomata e perceber que quando a disputa virou só de ego, parar em tomar a decisão consciente de estancar o problema e aquilo vai parar ali e pronto. Já discutiu o que tinha que discutir? Beleza. Agora, ficar só remoendo não vai levar a lugar algum. Eu não queria falar isso, mas eu vou falar, Gus, que muitas vezes é por maturidade mesmo, sabe? E às vezes tem uma parte mais lúcida que tá vendo que aquilo tá virando uma fricção de egos ali e não vai levar em nada. Então a parte mais lúcida tem que falar assim, querido, vamos parar de falar sobre isso? Vamos falar de outra coisa? Porque isso aqui não tá ajudando. Talvez você não esteja percebendo, só que só tá atrapalhando. Então, a parte mais lúcida tem a responsabilidade de quebrar aquele possível confronto, né? Não vai chegar a lugar nenhum. O terceiro, que tem a ver com isso que a gente acabou de falar, né, que é construir uma relação duradoura. O que quer dizer isso daí? Os sócios, eles têm que ganhar a guerra juntos. E quando os sócios começam a querer ganhar batalhas internas entre si, de curto prazo, isso aí leva ao fracasso, porque a guerra será perdida, né? Então, aí tem uma série de ferramentas para que isso funcione. Então, uma delas é não levar tudo a ferro e fogo, né? Então, é muito comum a gente usar de pré-conceitos para responder a algo, para interagir com algo. Então, muitas vezes a gente nem entendeu o contexto da situação e a gente já está botando lenha na fogueira. Então, tem que dar um passo para trás, tentar entender a situação, tentar entender o conceito, tentar entender o contexto e a cabeça, a perspectiva da pessoa, e aí você vai ver que às vezes não precisa discutir nada, né? Mas quando a gente, até pela anterior que a gente comentou, quando a gente precisa ganhar pelo ego simplesmente, aí a relação duradoura não vai acontecer. Ela vai ser altamente danificada. E um segundo elemento dentro desse é a arte do feedback. Se você vai engolindo, né? Vai, putz, tá bom, tem que aguentar, tem que aguentar. Uma hora, uma mínima ação ali do seu sócio que te traga desgosto, você vai vomitar tudo em cima dele e vai estragar a relação. Então, precisa ir conversando, precisa ir desatando os nós ali que vão aparecendo. Em muitas mentorias com mentorados que tinham líderes que tinham os sócios, né? É muito comum você, de repente, começa a ver alguém reclamando do sócio. Ou como alguém reclama do cônjuge eventualmente, né? E aí eu sempre faço a pergunta, você quer estar com esse sócio ou você quer desfazer a sociedade? Não, eu quero estar. Então, assim, faça um compromisso diário. Hoje eu decido estar com ele, eu vou fazer de tudo para que a gente se mantenha junto para sempre. Então, se você... E conversar sobre o problema. E não terceirizar. Quando tem mais de dois sócios, muitas vezes o que acontece em vez de eu, sei lá, tem eu, você e mais um. Aí, em vez de eu falar com você o problema, eu fico falando pro outro, eu fico mandando um recado. Ô, fulano, putz, você viu que o Will não sei o quê, né? Puta, enche o saco, né? Quando isso acontece, o ideal é que a terceira parte ou a quarta parte fale, você já falou com ele direto? Tem que falar direto e resolver direto. Porque ficar usando de terceiros, a não ser que o conflito já tenha escalado, aí você precisa de um moderador, não de uma pessoa onde você vai ficar vomitando ali suas insatisfações, né? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Qual a dificuldade de você comunicar isso para o seu sócio, para o seu cônjuge, o que quer que seja, né? Fala isso para ele. Uma vez tinha um sócio que tinha um líder que tinha um sócio e ele estava incomodado porque o sócio fumava muito, não tinha hábitos saudáveis. Você já falou que isso é importante para você, para a sociedade, porque vocês querem passar para o negócio? Eu falei, mas ele não muda. Eu falei, você falou talvez uma vez, e você fica pensando naquela vez que você falou, então fala de novo. Pô, meu chegado, vem aqui. Para a nossa empresa, é importante que a gente passe uma imagem de saúde, de vitalidade. Então, assim, topa a gente seguir uma direção, topa fazer um esforço, eu quero te ajudar. Eu conquistei isso na minha vida, eu quero te ajudar nessa direção. E foi a outra pessoa, o sócio, agradeceu super. Poxa, você me dá essa ajuda, cara, valeu, hein? E estava alinhado, só que a comunicação não estava clara, sabe? Ele queria
desfazer a sociedade porque ele não tinha comunicado da forma correta alguma coisa. Então, decida estar, mantenha uma comunicação clara que a coisa vai longe. Maravilha. Bom, agora o quarto ponto, né? Seria uma divisão de atividades, uma divisão de responsabilidades comumente acordada, né? Então, não pode deixar o dito pelo não dito. Coisas implícitas, precisam ser explícitas e esclarecidas. Se tem sócio esquecido, escreve, deixa isso por escrito, né, em algum lugar. Não que isso seja imutável, que a gente vai falar do próximo, mas tem que ficar claro qual é o papel de cada sócio na sociedade. Se ficar a zona cinza, primeiro, pode dar conflito zona cinza. Ou eu acho que o cara tem que fazer tal coisa, mas ele não sabe. Você sabe se ele sabe? Você combinou? Ele é o responsável por tal coisa? Ah, não. Então vai dar problema isso. Ele acha que ele não precisa fazer tal coisa, você acha que ele tem que fazer. Então esse arranjo precisa estar muito claro desde o início. Doa quem doer. Porque se isso não for resolvido, no longo prazo vai dar problema. E tem um ponto também que, às vezes, tem atividades que elas terão que ser compartilhadas ou transferidas, né, em algum momento. E aí você tem que falar, poxa, isso aqui por um momento, eu vou tocar dessa forma e seguimos adiante. Assim, todo mundo quer chegar lá, mas o outro tá fazendo menos que eu, tá fazendo mais. Cara, onde você quer chegar? Você quer ficar medindo forças, medindo o que cada um tá fazendo, ou quer chegar no resultado? Então, cara, faz. Que a coisa vai para a direção certa. E, por fim, tem um elemento que é compartilhamento de visão e mudanças de regras. Bom, se os sócios não têm a mesma visão, ferrou, não devia nem ter começado o negócio, né? Então, a visão de futuro tem que estar compartilhada, tem que ter um engajamento mútuo e tem que ter uma energização, uma sinergia a partir daquilo. Isso é fato, precisa relembrar isso de tempos em tempos. Agora, o estabelecimento de regras, de acordos, tal, na sociedade precisa ser feito. Mas não quer dizer que ele não mude, né? Mas também não pode mudar porque você quer e não avisa ninguém. Tem que os acordos eles têm que ser mutuamente combinados. Então, é óbvio isso, né, Gustavo? Mas será que as sociedades fazem isso? Será que as sociedades combinam desse jeito as coisas? Se combinasse, não dava pau, não dava problema. Então, muitas dessas coisas aqui que a gente está falando, tem algumas que podem ser insights avassaladores aí para você. E tem outras que você fala, não, isso aí é óbvio, tá, mas está fazendo óbvio. E aí a ideia, se você está observando esses 5 pontos, cara, vai dar certo, mesmo que você tenha atritos pelo caminho, né? Você está observando esses pontos, que é como se fossem pilares. Estar flexível, né, a fazer os ajustes, a estar atento, a querer estar junto e lembrar que junto nós vamos sempre mais longe. Às vezes sozinho você pode até fazer mais rápido, mas junto você vai chegar longe, porque você está dividindo competências, né? Tem uma pessoa que tem uma qualidade X, você tem uma qualidade Y, e elas se complementam de uma forma sinérgica, então segue em frente. Deixa as coisas ruins de lado e vai fazer aquilo que vocês nasceram para fazer juntos, né? É isso aí. Bom, pessoal, era isso, né? De repente a gente vai trazer aí numa próxima outras visões, né, sobre essa mesma lógica, né, de consórcio, mas de repente com pares e por aí vai, tá bom? Então a gente deixa para vocês aqui um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!